Confusão de bicos. Será que realmente existe isso? Fica nesse vídeo comigo que hoje você vai descobrir o que é essa tal confusão de bicos. Primeira coisa que eu tenho para te dizer, não existe nada melhor do que o peito da mãe para oferecer para o bebê. Mas eventualmente a mãe pode ter que oferecer uma mamadeira ou algum outro acessório para oferecer o leite para esse bebê. E é aí que a gente precisa ficar atenta para evitar que esse bebê passe por uma confusão de bicos. Agora nós vamos entender por que é tão importante ficar atento ao bebê que usa outro acessório, como por exemplo a mamadeira. O bebê faz dois tipos de sucção no peito da mãe. A primeira é a sucção nutritiva, ou seja, ele vem para o peito porque ele está com fome, ele quer se alimentar, então ele vai saciar a fome através dessa sucção mais vigorosa, que é quando sai uma quantidade de leite maior. E a outra sucção é a sucção não nutritiva, que é uma sucção mais afetiva, onde o bebê permanece ali em contato com a mãe, sentindo o cheiro, a temperatura, trocando conexão com a mãe. Isso é muito importante para o desenvolvimento desse bebê que recém saiu da barriga, tá? Mas nessa sucção não nutritiva, o bebê não extrai nenhuma quantidade de leite. Ele apenas está ali, estimulando a produção da mãe e também mantendo esse contato com ela. Isso é importante para ele que está aprendendo a mamar. Também é importante para essa mãe que precisa manter a produção de leite e que também está no processo de entender como funciona a amamentação. Então esse bebê nasceu, veio para o colo da mãe e vai iniciar esse processo de aprender a mamar. Então ele vai posicionar a boca de uma forma, a língua, ele vai movimentar alguns músculos aqui do rosto, da face, para poder fazer a extração desse leite e assim, aos pouquinhos, ele vai ficando mais habilidoso nessa mamada. Então, é assim que ele precisa mamar para poder se alimentar. E ele vai aprender a intercalar a sucção nutritiva com a não nutritiva, e isso vai acontecendo de forma natural com o passar dos dias. Agora pensem, por algum motivo essa família precisou oferecer uma mamadeira para o bebê. E a forma como esse bebê vai mamar vai ser totalmente diferente. Depois de alguns dias, a família começa a observar que o bebê está brigando com o peito, ele não quer pegar o peito, ele fica choroso, não está ganhando peso e está intercalando entre mamadeira e peito. Qual é uma das hipóteses do que pode estar acontecendo com esse bebê? Confusão de bicos. Por quê? Porque quando a gente introduz a mamadeira, a posição da mamadeira na boca é diferente. O tipo de musculatura que o bebê vai mexer é muito menor do que quando ele está no seio da mãe. A posição da língua e principalmente a facilidade para conseguir mamar. Porque no peito da mãe, lembrem, ele precisa fazer uma ordenha, aquela sucção não nutritiva, e depois a sucção nutritiva para realmente o leite descer em quantidade para ele se alimentar. Com a mamadeira isso não acontece. Por quê? Pela gravidade o leite vai descer e esse bebê não vai fazer nenhum esforço para conseguir mamar. Agora me respondam, se a gente tiver a opção, nós enquanto adultos, tá? De mamar em um local que é mais difícil, que eu tenho um gasto de energia maior, que eu tenho que fazer um esforço maior, e se eu tiver a opção de receber o mesmo alimento por um outro acessório muito mais fácil, que eu não precise fazer força, qual será das opções que eu vou escolher? Com certeza mais fácil, e é isso que acontece com o bebê. Então ele começa a confundir o seio da mãe, a forma de mamar no seio da mãe, com a forma de mamar na mamadeira. E é aí que começa a confusão de bicos, porque o bebê não sabe como ele deve mamar, mas ele entende que existe uma forma bem mais fácil. Então, quando ele vem para o peito, que ele precisa novamente fazer aquele esforço, ele não quer e ele começa a brigar com o peito da mãe. E isso é muito complicado, porque a gente precisa entender que para esse bebê também está difícil, ele está aprendendo a mamar e ele precisa ser guiado nesse caminho. Muitas vezes a mãe acha que o problema está no peito ou no próprio leite dela. E na verdade não, é uma confusão que o bebê está fazendo porque ele realmente não entende como ele deve mamar, mas ele entende uma das facilidades. Então, qual é a solução quando a gente realmente identifica que o bebê está com uma confusão de bicos? Retirar gradativamente essa mamadeira ou a chupeta ou o bico que estiver sendo oferecido para esse bebê. Existem outras alternativas à mamadeira, como por exemplo o copinho ou a colher dosadora, que são coisas interessantes de se testar antes de optar pela mamadeira, que acaba sendo mais fácil para os pais e para os cuidadores também. Então a única forma da gente conseguir reverter e fazer esse bebê entender que ele precisa mamar apenas de uma maneira, que é a do peito, é só retirando esse bico de forma bem gradual. Muitas famílias não acreditam que exista a confusão de bicos, mas nós, dentro da nossa experiência, nós já atendemos vários e vários casos só para fazer essa retirada em função da confusão de bicos. Então,
A escolha de usar uma chupeta, uma mamadeira, é exclusivamente dos pais. Mas é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para que a decisão de vocês seja assertiva. Porque uma decisão nesse momento, nesse início da amamentação, pode ter um resultado depois. Pode haver um desmame, pode haver uma grande dificuldade dessa mãe retomar, trazer esse bebê de volta para o peito. Então é importante que vocês entendam o que pode acontecer e a partir daí tomar as melhores decisões para a família de vocês e para o bebê de vocês. A confusão de bicos, ela existe sim, ela é um problema e a gente precisa ficar atento ao bebê, ao comportamento do bebê para saber identificar. E a melhor forma de você fazer isso é através de uma consultoria de amamentação. Então, se você estiver passando por algo parecido, procura atendimento, procura ajuda para poder te conduzir nesse momento, se você realmente tem o desejo de manter o seu bebê com uma amamentação exclusiva. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele possa te ajudar. Aproveita e deixa o teu like e encaminha ele, compartilha ele com outras mães que também precisam saber disso hoje. Um beijo da consultora!